Uma bomba caiu no estádio Beira-Rio na tarde desta quarta-feira. Uma matéria publicada no Correio do Povo pelo repórter Fabrício Falkowski noticiou que um laudo pericial apontou evidências para que robôs tenham sido utilizados nas eleições do Internacional no ano de 2020. Eu tive acesso a esse laudo pericial, a um trecho dele, e vou compartilhar com vocês aqui. Compartilho também as conversas que tive com pessoas do movimento de oposição que propõe a ideia de que a eleição foi uma fraude, do atual Conselho de Gestão, que se defende e defende a legalidade da eleição, e de pessoas neutras neste processo. O caso dos robôs é pauta agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou tentar explicar e resumir para vocês o que aconteceu e o que pode acontecer relacionado ao caso dos robôs. Uma matéria publicada hoje pelo Fabrício Falkowski, monstro de repórter do jornal Correio do Povo, e que publicou que um laudo pericial apontou que robôs participaram da eleição do Internacional no ano de 2020, que elegeu metade do Conselho Deliberativo e também o atual Conselho de Gestão. Eu vou explicar essa história e eu vou ir um pouco por ordem cronológica, e depois eu coloco na linha do tempo onde está o dia de hoje e a matéria de hoje do Fabrício, tá? Tudo começou lá em dezembro de 2020, as eleições que elegeram metade do Conselho Deliberativo e o atual Conselho de Gestão. Alessandro Barcelos ganhou, em segundo lugar ficou José Aquino Flores de Camargo, a chapa de José Aquino Flores de Camargo. Eu vou falar bastante sobre a chapa e o movimento dele daqui para frente. Quando saiu o resultado das eleições, o movimento do Dr. Aquino pediu na Justiça a autorização para investigar o processo eleitoral do Inter, afirmando que existiam indícios de fraude nas eleições. E entre as provas, os elementos que a chapa do Dr. Aquino utilizaram para dizer que existiam indícios de fraudes nas eleições, estão alguns relatos que a gente recebeu, como por exemplo de sócios que já estavam falecidos e que parentes ficaram sabendo que o voto daquele sócio foi computado. Questões como essas foram apresentadas na Justiça, que deu essa autorização para a chapa do Dr. Aquino. A chapa do Dr. Aquino então contratou uma empresa para fazer uma perícia em todos os dados digitais das eleições que foram disponibilizados pelo clube. E ontem esse laudo ele foi encerrado, concluído e apresentado ao Conselho Deliberativo, e hoje a matéria do Fabrício Falkowski, ela traz detalhes desse laudo e o que esse laudo apontou. E o laudo apontou indícios da participação de robôs nas eleições. Eu recebi trechos deste laudo e eu vou compartilhar aqui com vocês trechos do laudo dessa empresa contratada pela chapa do Dr. Aquino, que ganhou na Justiça o direito de investigar o que aconteceu nas eleições do Inter por indícios de fraude. Por exemplo, o laudo pericial, ele responde perguntas, tá? E aí uma das perguntas, e a primeira pergunta era se os sistemas utilizados pelo Inter durante as eleições eram seguros. E a resposta do laudo pericial é: com base na doutrina, enfim, de eleições, considerando os pilares da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, não podemos considerar os sistemas como seguros, porque foram comprometidos dois pilares, o da integridade e o da disponibilidade. O da disponibilidade, a gente ainda ouviu durante o dia das eleições diversos relatos de inconsistências no sistema, gente que queria votar e não conseguia. E o voto era: tu entrava no sistema da eleição, ele gerava um código para tua matrícula de sócio, e aí tu utilizava esse código para votar. Só para vocês entenderem depois o que apontou esse laudo aqui, tá? A segunda pergunta era se de alguma forma o sistema de votação permitia manipulação, e a resposta: não percebemos evidências de que os dados ou sistemas tenham sido manipulados durante o processo de eleições. Entretanto, percebemos graves inconsistências nos registros analisados. Quais são essas inconsistências? E ele explica aqui no laudo. Os mesmos códigos, que são esses códigos de verificação, para saber se tu é sócio, se tu é uma pessoa, para que tu possa votar, eles foram enviados repetidas vezes o mesmo código. Grande quantidade de geração de códigos. Códigos que foram gerados sem que alguém tenha solicitado. Significativa quantidade de votantes com código gerado e que não concluíram o processo de votação. Ou seja, o cara solicitou o código foi gerado para ele e ele não votou em ninguém. E isso é apontado como uma inconsistência aqui pelo laudo pericial.
Matrículas com mais de um registro de endereço de IP. Também foi considerado uma inconsistência. Códigos com indicação de uso sem o campo votado como verdadeiro. Códigos usados depois do período de expiração. Esse código gerado, ele tem um período. Tu pode utilizar ele até tal hora, que é a hora da eleição. 1 hora depois. Que é para que ele perca a validade se ficar muito tempo ali de bobeira, tá? Para que o eleitor vote no momento que ele solicitar o código. E vários códigos foram utilizados depois do período de expiração. Além disso, matrículas com mais de uma ocorrência no registro de voto. Essas inconsistências percebidas, associadas ao fato do voto ser secreto, é um agravante e leva à quebra e ao comprometimento da confiança do voto. A gente sabe que o voto é secreto, então não se podia, o laudo pericial, apontar e apurar qual sócio votou em qual candidato ou em qual chapa, para se ter um detalhe mais profundo sobre isso. Isso foi o que o laudo apresentou, e esse laudo está protocolado no Conselho Deliberativo. Essas inconsistências e estes indícios de que robôs participaram das eleições. E onde estão os indícios de que robôs foram utilizados? Eles pegaram um frame de momento, tá? Às 14 horas, 15 minutos, 22 segundos, 507 milésimos do dia das eleições. Nesse momento, nesse milésimo de segundo, 3.824 registros foram encaminhados. E é impossível, é muito improvável que 3.824 códigos sejam solicitados nesse mesmo milésimo de segundo. Seria muita coincidência. O que algumas pessoas falam sobre isso? E teve de fato muitas inconsistências no dia das eleições. Muita gente pedia para gerar o código, não gerava, aí pedia de novo, aí pedia de novo, aí pedia de novo, pedia 10 vezes, 15 vezes, e quando vinham 15 códigos de uma vez só. Pode ser que isso tenha acumulado e culminado nesse milésimo de segundo. Foi uma das explicações que eu ouvi de pessoas das eleições. Como eu disse, eu conversei com pessoas da atual gestão, com pessoas da oposição, que são os proponentes, quem propõe esse movimento de pedido de anulação e que afirma que a eleição ela foi fraudada, e de pessoas neutras. Eu vou citar uma pessoa neutra aqui que eu ouvi. O presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sérgio Yurren, que é um conselheiro histórico do Internacional, é presidente do Conselho Deliberativo, que tem uma posição neutra sobre o assunto. E aqui eu vou explicar quais são as consequências a partir de agora. A chapa do Dr. Aquino tinha a possibilidade de investigar. E conseguiu essa possibilidade, investigou e chegou a esse laudo pericial. Pode usar esse laudo pericial agora para pedir na justiça a anulação da eleição. E aí é o juiz que vai analisar as provas e determinar se isso é caso ou não para anulação de uma eleição e para o afastamento da atual chapa na gestão do Internacional. O que diz a oposição? Que a eleição foi fraudada, que o laudo aponta que diversos robôs foram utilizados, que obviamente esses robôs eles eram votos do presidente Alessandro Barcelos. Mais do que isso, eles apontam as incongruências existentes nas eleições como provas suficientes para que a eleição seja anulada. O que diz a atual gestão, que venceu a eleição? Ela diz, em primeiro lugar, que o fato de existirem indícios de que robôs foram utilizados não gera nenhum tipo de culpa para a atual gestão, porque a atual gestão pode ter sido prejudicada nessa eleição pelos mesmos robôs, pela eleição que estaria em algum momento em dúvida. Por exemplo, poderiam ter mais cadeiras no Conselho Deliberativo, poderiam ter vencido a eleição por uma margem maior. E o Inter publicou uma nota. O Inter publicou uma nota dizendo que se colocou à disposição em todo momento, cedeu todos os documentos necessários para que fossem analisados pela empresa de perícia, e que o laudo deixa claro a inexistência de qualquer favorecimento ou intervenção em favor de qualquer chapa. E o laudo diz isso, que não houve manipulação, não dizendo também se houve ou não favorecimento a alguma chapa. O laudo não fala sobre isso, tá? Que alguma chapa foi beneficiada. E de acordo com o Inter, então, por isso, o resultado da eleição é referendado pelo próprio laudo pericial. E ainda contesta o vazamento do laudo de 108 páginas em menos de 24 horas depois da disponibilização dele no processo que tramita na área civil e que tramita também no Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo teve acesso a esse laudo hoje. Bom, o que pode acontecer a partir de agora? Tá? E aí eu vou traçar aqui um cenário mais realista dentro de tudo que eu ouvi dessas três partes. Tá? Pessoas neutras, pessoas da atual gestão e pessoas da oposição. É natural que a oposição ela encaminhe um pedido
de anulação da eleição. Inclusive, eu recebo uma mensagem agora de pessoas do movimento do Dr. Aquino que dizem que ainda não decidiram o que fazer, porque faz muito pouco tempo que o laudo saiu, vão conversar com os autores e também com os outros conselheiros, mas se sabe que essa é uma alternativa de solicitar na justiça a anulação da eleição. Eu conversei com alguns juristas, e aí assim, o relato que eles me passaram, tá? É muito improvável que essa eleição seja anulada. É muito improvável. O que a oposição buscou foram provas cabais de que a eleição foi manipulada pela gestão que venceu. E não houve essa prova, de acordo com o relato que eu ouvi. E de acordo com o laudo pericial também, não houve essa prova. Mas isso leva essas pessoas que eu conversei à leitura de que, cara, dificilmente vão anular a eleição. É muito improvável que isso aconteça. Vamos traçar um cenário onde o juiz que recebe a ação acha que ali tem elementos para dizer que a eleição ela foi fraudada e que a eleição está anulada. Bom, a partir disso, se convocariam novas eleições. Não é o Dr. Aquino que vira presidente, não. Se convocariam novas eleições e o presidente interino seria o atual presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Sérgio Yurrin, que eu já citei nesse vídeo. O Conselho Deliberativo também vai analisar isso. E aí, da parte do Dr. Sérgio Yurrin, ele me disse que é muito difícil que no Conselho exista algum tipo de movimento para cassar a eleição em função do que foi apresentado nesse laudo. Não são provas tão consistentes assim no entendimento dessas pessoas. Mais do que isso, e aí é importante a gente fazer esse esclarecimento. Se houver um entendimento de que a eleição ela teve fraude ou que ela foi uma eleição insegura, não é uma responsabilidade de quem venceu a eleição, não é uma responsabilidade da atual gestão. Quem será responsabilizado por isso é a comissão eleitoral. E é ela que deve, neste momento, explicações. E a gente não teve ainda nenhum tipo de explicação da comissão eleitoral sobre o que foi apontado, sobre as inconsistências apontadas pelos laudos periciais. Nem pela atual comissão eleitoral, que não participou daquele último processo, nem pela antiga comissão eleitoral, tá? Que não se manifestou ainda sobre o assunto. E essas manifestações deverão acontecer. Mas a situação de momento é essa. A oposição vai protocolar, tudo indica, um pedido de anulação da eleição na justiça. E de acordo com algumas leituras, é muito difícil que esse pedido seja aceito. Mas é um ambiente político absolutamente conturbado a partir disso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Peço desculpas se o vídeo é longo, mas como eu falei, eu quis separar esse vídeo aqui porque é um assunto bem chato, bem complexo e bem aprofundado. Daqui a pouco eu venho com o Diário do Inter sobre aquilo que é de campo, aquilo que você tem aqui todo dia. Informações do time, informações do treino, quem o Inter está contratando, quem está saindo. Tudo isso a gente segue por aqui, mas acho bom colocar esse vídeo para explicar para você tudo o que aconteceu, beleza? Beijo!